Fala galera, esse é o Charla Podcast, seja muito bem-vindo a mais um programa, tudo bem com vocês? Tranquilidade? Seguinte, pedindo aquela ajuda básica no YouTube, você tá ligado, né? Primeiro, dê o like aqui embaixo, quanto mais likes a gente tiver, pra mais gente aparece o nosso programa, a nossa Charla, beleza? Então dá essa moral, dê o like aqui embaixo, mande seu comentário que a gente lê sempre com muito carinho. E mais, cara, muita gente assiste e não se inscreve no canal, é importante demais. Custa nada dar o like e depois se inscrever no canal. Se inscreva no canal e ative o sininho pra você receber as notificações, ativando o sininho, sempre lembrando pra você, quando tivermos um próximo vídeo, uma próxima charla, você recebe no seu celular, beleza? Então seja muito bem-vindo, porque hoje eu vou te dizer, pra mim, particularmente, eu acho que pra todo mundo aqui, é um programa extremamente especial. Antes, deixa eu falar com meu parceiro Beto Júnior. E aí, Betão, tranquilidade, irmão? Tudo tranquilo, Bruno Cantarelli, galera ligada no Charla Podcast. É verdade, amigo, e o destino conspirou, amigo. Porque nosso convidado, né, de hoje, com certeza tem uma ligação com as nossas vidas, com a nossa carreira, né, como inspiração, e marcou uma época, né, e aí tá aqui, você tem história, eu tenho história. Então, assim, é uma charla especialíssima, e você que tá aí curtindo esse Charla Podcast vai aproveitar, porque o Charla ficou gente grande, amigo. Tá de bobeira não, Charla, mané. Que honra, cara. Dê o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho pra você receber as notificações. Então eu vou começar de uma forma diferente, porque pra mim é referência profissional, é um mestre na carreira. Se hoje eu tenho a oportunidade de narrar em uma grande rádio e de ter pessoas que curtam o meu trabalho, é por causa desse cara, tanto em relação à oportunidade quanto em relação aos ensinamentos. Cara, outro dia eu fui ouvir minha primeira narração, uma coisa horrorosa, e fui moldado, né, graças a essa grande fera, um dos maiores narradores esportivos da história da comunicação brasileira, tá aqui com a gente hoje. O Charla marca hoje um golão. E aí, garotinho, tudo bem? E aí, Canta, obrigado. Alô. Roberto Júnior, obrigado. Prazer muito grande estar aqui trocando figurinha com vocês. Exatamente. Falar de história, falar de rádio, falar de futebol é o meu dia a dia. E eu faço isso com o maior prazer, com a maior alegria, porque não escondo nada. Bem aberto, livro aberto aqui. Tô à vontade e à disposição de vocês. Essa voz, ô Catarina, que brincadeira, né? Sim, você vai fechar os olhos e falar assim, cara, falando sério. O garotinho, Zé Carlos tá aqui no Charla, mas isso aqui surgiu de um jeito... Todo mundo sabe a pegada do Charla, chegou com uma vontade de inovar na linguagem. E nada melhor do que o garotinho, que inovou na linguagem, na transmissão do rádio. Garotinho que vem fazendo ponta, reportagem. O garotinho é professor. Mas é uma história interessante. Quando eu estava na Rádio Globo, eu fiquei na Rádio Globo de 64 até 77. Foram 14 anos. Depois voltei em 84, saí 28 anos depois, em 2012. Foram 42 anos ao todo. E nesse período, quando eu saí em 77, a Rádio Globo era comandada pelo Valdir Amaral, que foi meu grande mestre, e com Jorge Cury, que veio em 70, depois da Copa do Mundo do México. Pois bem, na Rádio Tupi era o do Alcei Camargo, na Mauá, o Orlando Batista, eram os grandes nomes. Só que eu comecei a sacar, a Rádio Cidade era a grande novidade de 77, com um tipo de comunicação diferente. Com o Mansur, com o Eladio Sandoval, com o Romilson, então com o Santoro, com vários locutores novos e que inovaram no FM. Linguagem. Não havia essa linguagem no FM. Aí eu pensei, a cidade está na moda. Eu vou deixar de ser narrador, deixar de ser speaker para ser comunicador. A primeira providência que eu fiz foi tirar locutor das pontas. Porque até então, eu era locutor, era a ponta do Valdir, atrás do gol. Os locutores antigamente faziam ali a reportagem atrás do gol. Aí eu mudei de novo, botar o Deni e o Washington, que são vozes conhecidas, comigo, isso na Rádio Nacional. Aí, e comecei a inovar. Eu levava a Thaís Araújo, Jogo do Vasco para comentar com o Apolinho, com o Luiz Mendes. Levava a Camila Pitanga,
como é que chama? Aquela travesti famosa? Roberta Close. Roberta Close. Pô, o Denis Menezes levou ela pelo bracinho lá, levou. Aí tinha um diretor na rádio, que eu não vou dizer o nome dele, disse assim, eu namorava ela. Essa eu namorava. Eles têm conhecido lá. Com as perninhas bonitas pra caramba. Conhecido, parece que já foi lá. A Roberta Close estava lá, mas... Cara... Não, teve cantor, inclusive, que teve casamento rompido e tal. Sim, famosíssima, né? Então, aí... Eu procurei fazer um negócio novo, porque na Rádio Globo, na Rádio Tupi, que eram as principais rádios, o padrão de comentário era aquele 15 minutos, 20 minutos, monocórdio. E aí eu digo, eu vou inovar. Cada dia um convidado diferente. Quebrar, né, isso? Levei convidados assim. Chegava a época de carnaval, levava um Neguinho da Beija-Flor, entendeu? O Dominguinho do Estácio, que recentemente nos deixou. Sim. Então, tudo isso eu procurava exatamente clarear. Porque quando eu queria fazer isso, eu não tinha poder para fazer. Porque era conservador. Agora, eu comandante sempre fui aberto a ouvir fulano, ciclano, ouvir sugestão, porque eu acho que a gente soma, ouvindo as pessoas. Eu queria saber se você teve algum tipo de resistência quando você teve esse estilo diferente do mercado, algo não assim, tive, não, pelo contrário, porque veio a onda da Rádio Cidade e também... O que houve, a minha preocupação maior era a seguinte, eu não tinha dinheiro para pagar Ibope, pesquisa. Aí o que eu fazia? Eu pegava meus amigos, professor de comunicação da Estácio, da Gama Filho, eu dizia assim, eu quero que você faça trabalho de pesquisa para mim, como trabalho dos seus alunos. Sim. Aí eu como laboratório. Laboratório. Eu preparava, e o que dava no Maracanã? Dentro do Maracanã. No tempo que o Valdir Amaral transmitia, eu estava ganhando. Se você na Nacional, ele na Globo? Nacional. Eu na Nacional, ele na Globo. No tempo que o Cury narrava, eu perdia por pouco, mas perdia. Aí eu digo, eu tenho que chamar a atenção, porque o cara perguntava, qual é a rádio que você está ouvindo? O cara dizia, não, Rádio Globo. Era eu que estava narrando. Sim. E o pesquisador universitário me advertia isso, que eu procurava comentários e tal. Era um pesquisador de nível superior, né? Aí eu digo assim, eu tenho que bolar alguma coisa para chamar a atenção desse ouvinte, que a minha voz, a do Denis, do Austin, que eram vozes marcantes dos Mendes, da Rádio Globo, não estamos mais na... Sim. Aí eu mudei e gostei. Essa aí? Aí o diretor era o Luiz Branini, da Rádio Globo, ficou pé da vida comigo, tá debochando. Não era debochando, era uma forma de alertar e marcar. Foi só isso. E quando você foi pra Tupi, só vou dar esse salto pra falar, né? Você também fez isso. Chegou na Tupi, gostei. Porque... Na Bradesco também. Mas sabe o que fortaleceu na Tupi? Muita gente achava que eu estava voltando para Tupi. Exato. Por causa do Apolinho, que fez dupla comigo muitos anos. Quando o Apolinho foi chamado pelo Kleber, a primeira vez para ser treinador, eu dei autorização. Eu que autorizei. Você estava na Rádio Kleber Globo. Me pediu, tal. Então, calma aí. Quando chamaram o Apolinho para ser treinador do Flamengo... Aí ele tava na rádio... Comentando. E pediram autorização para você, para ele treinar o Flamengo. O garotinho teve que liberar o técnico. Aí, como é que foi isso, garotinho? Aí, olha, na época eu tinha o Noronha, né? Celso Noronha. Tanto que quando o Noronha saiu, eu criei o balanço do intervalo, que era exatamente porque eu não tinha um nome de peso para poder segurar o intervalo. Isso é um assunto que a gente pode falar daqui a pouco. Aí ancorava o intervalo. Isso que a gente faz na Rádio Tupi hoje, eu acho até que está fazendo muito alongado, e o Apolinho comentando, ele tinha que comentar no início e voltar a comentar no fim. Entendeu? Eu acho que não poderia ficar esse tempo todo. A minha observação. Entendeu? Porque a opinião do Apolo é muito forte. E ele é polêmico. Quem transformou o Austin em comentarista fui eu. O pai da criança. Aconteceu o seguinte, João Saldanha foi o maior gênio desse troço. Aquele meus amigos, ele arrebentava, né? Muito ouvido, E a gente saindo da Copa, nós transmitimos 12 Copas do Mundo. Tanto eu como o Apolinho. Galvão também diz que foram 12. Aí quando a gente saiu do estádio de Ezeiza, na final da Copa de 78 na Argentina... A primeira de vocês? Não, 74 foi a minha primeira.
Na Alemanha. Na Alemanha, né? Agora, 70 seria a primeira. Eu fiz o sorteio dos grupos com o Luiz Mendes, num hotel lá no Passeio de la Reforma, na Cidade do México. Só que na hora da transmissão da Copa do Mundo, a Embratel não tinha canal para todas as emissoras. Ela começou a distribuir de 3 em 3. E a Globo ficou com a Nacional. E a Gaúcha ou Itatiaia, de Belo Horizonte. Então ficaram 3. Aí tinha que cortar gente. Não precisava de grande equipe. E tem que girar naquele equipe Aí eu das 3, dancei e né? fiquei na retaguarda fazendo a coordenação. Em 70. Em 70. Mas aí eu senti que o Saldanha estava largando, abrindo mão da profissão, já estava cansado, estava doentinho e tal. Aí eu falei para Apolinho, vamos explorar você como comentarista. Porque ele era um repórter polêmico. O Apolinho foi o cara de um talento, até hoje, de um talento extraordinário. O Show da Madrugada, para mim, foi o melhor programa de rádio que eu ouvi. E nego ficava acordado de madrugada para acompanhar. Exatamente. Tinha striptease no Show da Madrugada. A Valéria, a mãe da matéria. A Valéria começava aquela voz. Era uma secretária lá da rádio. E que começava de voz sensual. Dizia, vou tirar agora o sutiã. Imagina. Eu tirando o sutiã e tal. E sem essa loucura de internet, não tinha imagem mesmo. Porque hoje o rádio tá com... Agora, assim, não dá pro cara fazer a sua vozinha. O rádio tem a vantagem ainda hoje de... Ele é lúdico, então você cria as imagens que quiser. O Chico Anísio, o Nelson Rodrigues dizia assim, o videotape é burro. A televisão, ela não joga 22 jogadores. Jogam 6, 7 que estão na telinha. No rádio, você cria imagens para quem não está com televisão na frente. E aí você diferencia um comunicador do outro. Pelo jeito de levar, né? O poder de você criar as imagens. A didática é muito simples, até para posicionar a bola no meio do campo, aquela voz mais suave. Na medida que vai se aproximando da área, vai crescendo com a emoção. E nenhum outro veículo transmite mais emoção do que o rádio. O rádio mas só para voltar em relação ao Apolinho, é uma parceria muito antiga, você disse que é o melhor programa de rádio que você já ouviu, era feito pelo Show da Madrugada. Assim, eu não peguei, meu pai era louco, ouvia isso direto. E o Apolinho botava o Brandão nos bordéis, e tinha cantores famosos aí, o Carlos José no terraço da Rádio Globo, do Show da Madrugada, ele criava as imagens. O Elcio do Forró God, com a Mirna, que fazia uma dupla na época. E aí foram quantas Copas do Mundo? São quantas dele e quantas suas? 12 Copas do Mundo. Como você disse que você lembrou do Galvão também, que dizem ter 12. Ele falou pra mim uma vez que ele foi pela TV Gazeta na Copa de 74. A TV Gazeta, logicamente, que não transmitiu. Mas a Copa de 74 foi a primeira que eu transmiti. Foi a primeira vez que teve linha permanente 24 horas. Eu fiquei dentro de um hotelzinho pequenininho em Frankfurt e ia para a estação de televisão, a DOZ, fazer o off-tube dentro de cabine da TV lá de Frankfurt. Não tinha IBC, não tinha essas coisas, uma estrutura mega pra todo mundo com vários estúdios. Pra galera que não sabe, só pra explicar, o off-tube é uma transmissão que o narrador não está no estádio, ele está em outro local, no estúdio. Mas tem um sonzinho ali internacional, tem um som do estádio e tal. E nessa ocasião, eu me lembro que antes de cada jogo do Brasil, eles botavam um documentário. Maracanã, aqueles caras apaixonados no geral com o radinho aqui. Aí o alemão uma vez chegou pra mim e disse assim, vem cá, por que esses caras estão com o radinho no ouvido? Não estão acreditando no que estão vendo? Aí eu digo, não, cara, é diferente. Que a nossa cultura é de o rádio ajudar a emoção. Ele quer ter alguém ali contando a história do jogo pra ele, não só ele tá vendo. Até hoje, você vê, o que hoje atrapalha você conciliar o som do rádio com a televisão é quando você está no estádio, tem um delay com a TV a cabo, por causa da inclinação do satélite e tal. Tem que bater e voltar. Aí pode incomodar as pessoas. E quem faz o geladão não, fica mais em cima do lance. Enquadrado. Mas aí o Apolinho foi pedir pra você pra ele ser técnico do Flamengo, então... Kleber Leite me ligou. Queria que você contasse essa história. presidente do Flamengo que, assim, não, tinha sido barulho, repórter. Né? Isso. Quando eu voltei pra Rádio Globo, Kleber tava saindo com o Cury,
com o Edson. Saiu uma patota enorme, né? Aí, embora meus amigos, pô, o Kleber é meu irmão. Eles estavam indo pra Tupi nessa época? Não, o Kleber virou presidente do Flamengo. Não, ainda era transição na carreira. Ele foi pra Rádio Tupi, foi pra Rádio Tupi. O Curi depois ele entrar na rua. Ele tinha sido da Rádio Tupi. Sim, já tinha sido lá atrás. E voltou pra Rádio Tupi. Aí o Kleber, presidente do Flamengo, Kleber revolucionou o Flamengo. Kleber tinha tudo para ser o maior presidente da história do Flamengo. Isso não tem dúvida. Você acha que ele... Arrojado, ousado. Ele acabou indo com sede demais ao pote? Não, fazia aquele time com... Sabe o Romário Edmundo? Sabe o Romário Edmundo, cara. Convocou o Romário como o melhor jogador do mundo, né? Contratação. Essa contratação aí, acho que... Arrebentou. Eu acho que é a maior da história, né? Arrebentou. Porque você é como se você fosse contratar... Hoje o Messi. Hoje oficialmente levantou. Ou Lewandowski oficialmente. Porque o Kleber tinha um potencial muito grande de venda, porque ele foi contato de publicidade da Tupi quando era contato da Globo. Entendeu? Aí eu vou contar uma história. Em 68, foi o ano que eu casei. Aí, 68. Aí eu tava duro, quebrado completamente, e o Curi me chamou para ser o segundo dele na Rádio Nacional. Aí eu falei, eu não vou fazer leilão não, vou ser o segundo do Curi e vou para a Rádio Nacional. Aí cheguei para o Valdir Amaral, que era meu chefe na Rádio Globo, eu era o terceiro, quarto locutor, acho que era o terceiro. Celso Garcia era o segundo, era o terceiro. Mas eu acho que o Zé Cabral era o terceiro, eu era o quarto. Aí eu cheguei para o Valdir e disse, Valdir, eu estou saindo, o Curi me chamou para ser o segundo dele na Rádio Nacional. Ele disse assim, o quê? Não, eu vou ganhar mais, mas não vou dizer a você quanto eu vou ganhar. E eu estou precisando de grana porque eu dou aula em 2 colégios. Eu trabalho no Jornal O Dia, eu era repórter do Jornal O Dia, cobria Botafogo. Botafogo, muitos anos. Muitos anos. Garotinho, pra quem não sabe, é professor de geografia. Geografia do Estado, fui aposentado como professor de geografia. Formado pela UERJ, com muito orgulho. Não é a UERJ de hoje, não. Professor raiz, Aí, concursado pro Estado. Aí eu cheguei para ele e ele falou assim, não, você não vai não. Por que eu não vou? Não vai não, não vai não, não vai não, não vai não, não vou deixar, não sei o quê. Aí ele disse assim, eu vou ser diretor comercial daqui. Aí, porra, Valdir, diretor, você vai ser meu contato de publicidade. Eu falei assim, Valdir, eu não sei vender. Ele disse assim, eu também não, mas a gente vai pra rua, vai aprender. Aí, tá bem. Aí eu fiquei. Aí o primeiro salário de contato foi 33 cruzeiros. Pô, que eu vendia o Brasil inteiro, Rádio Globo de São Paulo, Rádio Excelsior de São Paulo, a Rádio Continental de Recife, que era do Sistema Globo. Porra, cara, aí foi. Que ele renovou o contrato com o Dr. Roberto. O Valdir tinha uma marca grande com ele, ele começou, né? Ele tinha uma marca... Gillette, né? Gillette era a grande marca que acompanhava o Valdir da Continental e a Brahma depois passou a ser. E eu era o contato que atendia a Brahma. Com 2 anos de contato... Alô, Brahma. Votação dos mídias de agência de publicidade, eu fui eleito contato do ano no Rio. Sim. Pô, 2 anos de contato. Aí eu disse, pô, é covardia porque eu tenho um microfone para mandar o alô para o mídia da agência tal. O Enfio, aqui pertinho de onde a gente está, ele era estagiário da Alcântara Machado, que era aqui na Correia Dutra, entendeu? Quase na Rua do Catete. E o Enfio, tanto que eu tenho toda a coleção dele, dos Fradim, com dedicatória dele e tal. Uruba, né? O Enfio, eu atendia ele ali. Então eu dava valor pro Enfio, o Flamengo do Enfio, o Enfio nem era conhecido. Gente que se liga na gente. Gente se liga na... Aí com essa coisa toda, eu fui crescendo. Comecei como rádio escuta. Sim. Porque quando eu cheguei na Rádio Globo era tanta fera que só tinha lugar para ser rádio escuta. Sim. Tem que se colocar, né? Dali eu fui repórter, fui crescendo e fui 16 anos também diretor de esportes na rádio, isolando o esporte do jornalismo, porque até então era uma diretoria só. Mas aí você falava do Kleber, que era contato, e depois era repórter, presidente do mas Flamengo. Ele já era repórter. Aí ele ligou para mim, garotinho querido, Zé, libera o Apolinho, tá liberado. Você assustou, não? Pô, vai botar o Apolinho. Sabe por quê? Eu achava que... Foi depois do Luxemburgo, né? Uma inovação. O Luxemburgo chegou pra ser o cara daquele time. Depois não é só isso, não. Quando o Saldanha foi técnico da seleção brasileira, foi uma aposta de um jornalista. Sim. Entendeu? Ele tinha sido técnico do Botafogo. Mas
na seleção brasileira era top. lógico. Não é? E o João era um cara, porra... Ele era muito chegado nas feras, né? Do E o cara que Gerson, mais dos caras, se aproximou e seguiu a linha polêmica, opinião própria, é o Apolinho. É o Apolinho. Sim. Agora, eu não posso deixar de reconhecer que o Luiz Mendes foi um dos maiores comentaristas com quem eu convivi. Foi narrador Foi e meu documentarista. ídolo narrando futebol quando eu garoto, mandava cartinha pra ele na Rádio Globo. O primeiro da Rádio Globo, infelizmente. Não, foi Galeano Neto. Galeano Neto. Galeano Neto. Primeiro narrador esportivo. Narrador esportivo foi o Galeano. No Brasil foi o Amador Bueno, foi o Galeano Neto no Rio, Amador Santos em São Paulo. Foram os dois primeiros narradores esportivos. Aí a história do rádio passou do speaker, locutor, narrador, comunicador. E hoje, com a tecnologia, com a internet, a interatividade passou a ser muito maior. Hoje, nenhum de nós consegue transmitir sem estar com a internet ligada. Verdade. É nas redes sociais, é interagindo. E o barato desse troço é que você não tem ideia do que você está transmitindo o futebol. O cara de Manaus, o Osmar Oliveira, um ouvinte que é sambista de um grupo Sambatuque e Munique, na Alemanha. Esse cara acorda de madrugada para ouvir jogo do Flamengo e mandar mensagem para mim, cara. Ele é de Paraty, tem uma pousada lá em Paraty. Aí, esse cara ficou marcado. Todo jogo importante do Flamengo à noite, ele tá ouvindo lá com 4, 5 horas adiante. Pelo YouTube, pela internet, pelo aplicativo. Enfim, é a magia que o rádio leva, né? A gente recebe lá, tu fica no WhatsApp, o universo do rádio hoje é muito mais amplo do que era antigamente. E hoje... É isso que a gente tá fazendo aqui, é rádio, né? E quase ninguém ouve hoje rádio pelo velho aparelho. Exatamente. É pelo celular que está ouvindo. Pelos smartphones, pelos aplicativos. Seguinte... Por isso, se estamos no YouTube, dê o seu like aqui na nossa live. É para pedir a todo momento. Quanto mais likes a gente tem, mais a gente tem audiência no nosso papo. Então dê o seu like. História do rádio, história da comunicação brasileira, você está assistindo por aqui. Se inscreva no canal, ative o sininho para você receber as notificações. Agora, garotinho, em relação aos bordões, eu tenho uma dúvida, cara. Como é que você monta seus bordões? Queria que você contasse uma história assim de um bordão que surgiu assim. Ninguém imagina que surgiu assim. Olha, eu gostava mais de transmitir basquete do que futebol. Principalmente quando era Vasco e Flamengo, equilibrado, pela emoção. Eu adorava ficar no Maracanãzinho com um telefone em preto, que era um microfone que parecia um telefone daqueles antigos. Cara, eu transmitia aquilo com a emoção e ele encorpava, sabe? O compressor puxava o som. Quando eu parava de falar, aí puxava o som. Aquilo me dava um arrepio violento. Aí, eu... transmitindo, papai, lá vai Oscar Oscar Schmidt, o Amauri, os craques daquela década de 60. Marcel. Era o Algodão. Não, da geração anterior, campeã do mundo de basquete. Campeão do mundo, 63. Isso, 63, isso. Aí o Haroldo de Andrade ouviu, que era comunicador da Rádio Globo, campeão de audiência de manhã, chegou para mim, aquele negócio, apontou, arremessou, entrou. Ele disse assim, por que você não usa isso no futebol? Aí você não usava no futebol, usava no basquete. E o Afonso Soares estava do lado, pô, é isso aí, pô, tem que usar no futebol. Aí eu passei a usar o futebol, um grito diferente. Aliás, foi em 63, no mês de maio, não me lembro agora o dia, mas eu tenho na minha agenda, que eu estreiei como repórter da Rádio Globo. Eu não tinha carteira assinada, não. Eu era plantonista. Aí o Pedro Paradella, que era repórter da Rádio Globo, pediu demissão para ir para a TV Continental. Aí o Valdir falou assim, Zé Carlos, eu preciso de você fazendo reportagem de quadra hoje na final do Mundial Brasil e Estados Unidos. No Maracanãzinho. Eu estreiei como repórter, baixolinho, com aquele microfone todo esticado, aquele cara grande pra caramba, na quadra do Maracanãzinho. Minha estreia de repórter foi no Mundial basquete. De basquete. Mundial de basquete. Aquele time lá do Amauri, Branca. Foi o Brasil campeão ali. Sim. Entendeu? Ali foi... Aí o entrou, surgiu. Então apontou, atirou, entrou no basquete. O Sou Eu foi da ficha de chamada né? do Professor, colégio. né?
Beto Júnior, sou eu. Bruno Cantarelli, sou eu. E o Essa criatividade que é o diferencial. Isso é sensacional. Não, o Chico Anísio, 3 caras que me ajudaram, assim, demais na carreira. Chico Anísio, Chacrinha, Haroldo de Andrade. Foram os caras que, assim... 3 lendas, né? Me ajudaram muito. Chico Anísio é um E o monstro, Chico né? chegava Chico pra... Chacrinha. Pô, eu não era o principal locutor da Rádio Globo. Sim. E o Chico me botava entrevistando Coalhada, entrevistando Meinha, porque gostava de mim. Fazia os quadros lá Entendeu? pra ele, né? Tanto que... Sensacional. E o Chico chegava pra mim e dizia assim, Zé, você... né, não fica preocupado em criar, não. Fica antenado no que o povo fala. Aí, eu era contato da Globo e parei meu Fusquinha ali em Copacabana para comprar ingresso num teatro ali na Francisco Sá, em Copacabana, para ir de noite com a minha mulher ao teatro. Aí, de repente, veio um casalzinho com jaqueta jean, mas todo cheio de baseado, sabe? Muita fumaça na cabeça. Cigarrinho de artista. Né? Aí o cara disse assim, me dá R$5. Aí eu falei assim, 5 eu não tenho. Tem 10, é 5 para cada um. Aí o cara falou assim, valeu. Custou R$10, cara. Valeu. E aqueles 200 O cara tava em Nárnia e te deu aí o... E aqueles 200 personagens do Chico eram todos sacados de colegas de trabalho, de rua e tal. Ele te entendeu? deu a pegada do comediante, A pegada né? Que é essa. E ele gostava tanto de mim que ele botou... Tanto quando ele morreu aqui no Samaritano. O Quinzinho, filho da Ema Dávila, que foi uma grande humorista, Quinzinho ligou para mim e disse assim, o velho quer que você vá lá. Aí eu fui, ele estava na UTI já. Aí no Samaritano. Como eu sou messiânico, aí minha religião é messiânica, para quem não sabe, é uma religião de origem japonesa e que é baseado na verdade, bem e belo, que se preocupa com a espiritualidade, a purificação do espírito, a alimentação natural e o belo. Aí o Niso Neto é messiânico da minha igreja. Filho do Chico. Né? Filho do Chico. Aí o Chico mandou me chamar para ministrar Jorei nele. Cara, aí eu ia dia sim, dia não lá na UTI, ministrava Jorei nele. Caramba. Até ele morrer, eu fiquei ministrando Jorei nele. Chico que foi comentarista esportivo, né? Foi da Rádio Nacional. Da Tupi foi comentarista. E ele Gênio, mesmo falava para mim, quem faz rádio, tira a televisão de letra. Pelo improviso, né? Exatamente. Pela velocidade de raciocínio. E eu consegui entender isso quando em 1985, 86, houve uma greve geral do rádio e da televisão. E eu tinha uma coluna no Globo Esporte, segunda, quarta, sexta e sábado. Era Léo Batista e Fernandinho Vanucci apresentando. Eles faziam revezamento. Saudoso Vanucci. O saudoso Vanucci. E eu era o cara que entrava fazendo coluna no bloco local. Porque naquela época, o Globo Esporte tinha um bloco só local. Né? Aí eu fazia. Aí, de repente, greve geral. Como é que o Globo Esporte vai pro ar? Aí a Alice Maria me chamou e disse assim, você segura sozinho? Vai apresentar. Eu, seguro. Aí como é que você segura? Eu digo assim, eu vou pegar o TP, vou botar um roteirinho no TP e botar lá no TP e deixa comigo. Quantos minutos você quer? Se fizer 5, 7 minutos, tá bom. Eu fiz de improviso ali com TP. Aí eu me lembrei... Tu ia falar dos 4 aqui do Rio, do Notícia do Rio. O que tinha no momento, né? Eu me lembro disso, aí eu me lembro que eu me saí bem pra caramba, fui elogiado. Aí vai dizer, se eu furou greve, não, eu era diretor, não podia tirar greve. Entrar de greve. Sim. Isso nos anos 80, né? Por isso que deixaram eu entrar os piquetes na porta da televisão. Eu fiquei na televisão, na Globo, 85 até 90. Até 90. E aí, como é que histórias sensacionais, né? Chico Anísio, Chacrinha, Haroldo de Andrade. Não, e tem um detalhe, o né? Chacrinha falava um negócio pra mim que era o seguinte, pra você ficar famoso e ganhar dinheiro, não fica preocupado em ser o melhor.
basta ser diferente. É. E ele era o diferente. Sim, Entendeu? o Chacrinha. Ninguém... O jeito de comunicar Você dele, vê né? que aquelas tardes de sábado, Eletrificava. com né? todo o respeito ao Luciano Huck, Sim, não, a Angélica que passaram por lá, não houve outro Chacrinha. A TV Globo chegou a colocar o Agildo Ribeiro e tudo mais. Não, O Stepan faz muito bem no cinema, naquela série. Ele foi nota 1000. Um abraço para o meu amigo Stepan. O Abelardo. Então, eu acho que esses caras, o Chacrinha, por exemplo, botava no júri. Porra, cara. Era uma moral tremenda, né? Porra, no júri, sabe quem era o júri? Era só fera, cara. Era a Luísa Brunet, que era modelo da época. Era a Monique Evans, que era modelo da época. Tava bem cercado, hein, E eu garotinho? lá magrinho, cara. Monique Evans. Sensacional, garotinho no júri do Não, e outra Chacrinha. coisa. Não, e outra coisa. Eu chegava cedo, porque o Chacrinha tinha o seguinte. Ele ia fazer programa, meu abraço pro Leleco. Tem o Leleco Davis e Barbosa, dela, né? isso. Leleco Barbosa. O Chacrinha era extremamente tenso, nervoso. Ele, antes de entrar no ar, ele tinha diarreia, desinteria. É mesmo? Sentava lá no vaso, chama o garotinho, aí sentado no vaso me chamando. Aí tinha uma senhora, Elvis, que era a camareira que botava a calça nele, tirava a calça dele e tal. Aí ele ficava comentando comigo, o que você acha disso? O que você acha disso? Aí eu falando com ele. E ele me botava, eu não era o locutor titular da Rádio Globo. O locutor titular era o Valdir Amaral. Entendeu? Depois é que quando o Valdir saiu, o Curi saiu, que a Rádio Globo me chamou de volta, foi em 84. Você saiu da Rádio Globo pra Nacional, Eu né? pedi demissão. Porque- Fui o primeiro cara a pedir demissão da Rádio Globo. E aí você depois voltou pra ser o primeiro quando já não tinha. Foi. E assim, até pra voltar nesse período, que essa história é maravilhosa. O garotinho estava no gol 1000 do Pelé. Sim, mas deixa eu só interromper porque é o seguinte, sobre bordão. Recentemente, eu não sei se você gosta dos memes da internet. Aí teve o Apite comigo, isso aí. galera. Principal meme, com a fotinha Mas na sabe o cabine. que foi? Apite comigo, Eu tirei galera. uma foto pra uma Apite roqueira, né, cara? uma matéria que fizeram no Jornal o Globo. Aproveitaram e montaram a pitch do meu lado. Os primeiros memes, né? Acho que sim. É muito antigo. Que via até um com áudio, que aí via a Pete comigo. Aí via a imagem do garotinho na cabine com a Pete. Me perdoe, Pitch, eu não tenho nada a ver com isso. Ela vai gostar. Sou pô. inocente. Pô, uma das primeiras viralizadas na internet. Aí eu Sensacional. bugando a Matrix. Parece que eu tava falando que o Cantarelli me interrompeu, mas ele tá perdoado. Você tava lá naquela situação, Valdir, narrou, Gol né? mil. O gol 1000 do Pelé. E você tava presenciou aquilo. Tem várias figuras que depois se tornaram referências jornalistas que estavam ali. Você, o Barretão, da cineasta, o José Trajano, tá pelo Jornal do Brasil fotografando. Depois eu vi um documentário com esse pessoal que tava ali e conta a história de um outro Não, ângulo, e tem um né? detalhe. Pela Record, a repórter era Cidinha. Cidinha Campos. Eu fiz um especial lá na Tupi. Magrinho, filezinho, cara. Entrevistou o Pelé, pô. Entrevistou o Pelé. Ela entrou na rede para entrevistar o Pelé. Depois teve um grande jantar. O grande amigo do Pelé naquela época era o Yata Anderson e o Álvaro da Camélia. Eram os caras que recebiam Álvaro ele. da Camélia, até hoje. Até hoje tá no universo do Acompanha rádio. a gente Sim, sempre. ao vivo. Aí eu pergunto pra você, como é que foi esse dia do milésimo do Pelé? Olha, aconteceu o seguinte, foi sorte, foi estrela. Porque o Santos era para ter feito o milésimo gol Pelé num jogo em Salvador. E não veio esse gol. Então, pô, veio. E a galera vascaína mesmo torcia para o Pelé fazer aquele gol pelo Santos. O Santos tinha mais público no Maracanã do que tinha lá em São Paulo. Capítulo 1º. Segundo, no gol à direita estava o Celso Garcia, eu só fazia o gol à esquerda. Como eu lembrei antes, quem fazia ponta naquela época, atrás dos gols, eram os locutores, narradores. Aí o Valdir tinha preparado um script enorme,
o gol 1000, atleta do século, Pelé. Pelé, mundo aos seus pés. E antes de bater o Imitação do pênalti, Betão. tem na internet a narração. Antes de bater o pênalti, o Fidelis começa a esburacar a marca penal. Sim. E na época tava o negócio do homem chegar à lua e tal. Ele ainda brinquei assim: o Fidelis está abrindo uma cratera enorme aqui, não é da lua, não. Alguma coisa assim. Isso aí é em 69, né? Exatamente. Exatamente. Aí o Valdir nervoso, atenção, agora só a cobrança. Ele nervoso, eu entrava toda hora. Porque o pênalti foi o Fernando com outro zagueiro agora que eu não me lembro. Eles fizeram um sanduíche no Pelé. Os dois, eles fizeram sanduíche no Pelé. Você atrás do gol ali. Atrás do gol. E o Pelé bateu, que o gramado do Maracanã era muito ruim naquela época. Várzea. A bola estava sempre viva. E o Pelé bateu no canto esquerdo, o Andrada foi no gol esquerdo. Era um baita goleiro o Andrada. Né? Ele foi na bola, entendeu? Porra, cara, quando você levantar o microfone ali, a galera invadiu. Eu fui engolido, porque a galera veio atropelando. Sim. Naquela época todo mundo entrava no gramado. É diferente E o de Pelé, agora. carregado nos ombros, né? Começou a falar: proteja as criancinhas, proteja Não, as parou o criancinhas. jogo. Aí Deni, o Washington entrando. Foi um negócio assim. Olha a galera que nem tava em Tanto campo. que a revista Manchete lançou uma edição especial da Manchete Esportiva com um CD do gol narrado pelo Valdir Amaral comigo na ponta, na íntegra. Levou uns 5 minutos para bater o pênalti. Né? Ficou aquela coisa, né? Tudo. Porque era uma saga, né? O Pelé, primeiro, ele vislumbrou a possibilidade de sair segundo o Maracanã, até segurou. Tem aquele clássico jogo contra o Bahia, né? Pois que é, o pessoal eu tô diz falando... que o Pelé segurou ali. Nada de sair o gol. Nada de sair o gol. Nada de sair o Maracanã gol. foi perfeito. Pra ser o Maracanã, o grande palco, né? E o Pelé ali consagrado. E engraçado, porque o futebol, geralmente, as pessoas esperavam. Mas o Pelé, que é um monstro, vai sair esse gol num bola rolando. E tinha uma preocupação, né? De que, seria mais interessante um momento solene, que se parasse tudo, né? Nada melhor do que E o foi pênalti, assim, né? foi Um assim. pênalti para o mundo Foi inteiro assim. entrar e ali, ver aquele momento. Pulando desse momento que foi marcante... Ainda para falar sobre Pelé, fale. eu nunca tinha conversado com Pelé na minha vida. Porque Pelé é de São Paulo, é Santos, São Paulo e tal, e eu do Rio. Quando a gente viajou para Joanesburgo, para a Copa da África do Sul, já em 2010, o mesmo avião estava... Pelé ia como comentarista para fazer colunas para o SBT. Estava com o executivo do SBT no avião. O avião da South Africa não tinha primeira classe, era executiva. E eu me lembro que estava uma roda batendo papo de madrugada, o Júnior, Casagrande, Pelé, esse cara que estava do lado dele e tal. E por volta de 2h30 da manhã, 3 horas da manhã, os caras desfizeram a rodinha e eu levantei para fazer xixi no banheiro do avião. E o Pelé me chamou pelo nome. Zé Carlos. Aí eu olhei, porra, cara. Aí senta aqui. Aí sentou, ficou conversando comigo, tipo, uns 10 minutos. Sabia tudo de mim. Tem essa marca, o Pelé, né? Sensacional, hein? Ele tem essa marca de saber exatamente com quem ele tá falando, fala cara o nome. Muito antenado. Eu nunca tinha falado com ele. E também me sentia constrangido. Pelé, vamos tirar uma foto. Sim. Mala não, né? Mas teve a foto desse encontro? Não teve não. Somente teve na não. memória. Você já encontrou o Pelé, Cantarelli? Teve Cara, já uma vez. Eu tive a oportunidade no Lance. Trabalhava lá, o Pelé foi fazer uma entrevista na TV Lance. Tava conversando com um garotinho em off aqui antes de começar. Teve o projeto no Lance ali, 2006, 2007. O Walter Matos Júnior, né, que é o dono lá do jornal, criou uma TV dentro da internet. Dentro do Lancinete, tinha rádio e TV. E, se eu não me engano, no primeiro ano da televisão, eles conseguiram marcar com o Pepinho, ainda era. Que trabalhava junto com o Pelé, para o Pelé ir lá. E aí teve toda uma promoção. O Lance tem uma loja, né, do Lance, na época vendia a camisa retrô do Santos, né? E aí fizeram toda uma ação pro Pelé assinar vários. E aí o pessoal falou, não vamos também abafar o Pelé, não. Deixa ele participar da entrevista. Depois a gente vê... Aí teve a entrevista, daqui a pouco ela falou assim, Pelé quer que todo mundo entre lá. Todo mundo vai pra lá. O pessoal lotou lá, ele tirou foto de todo mundo, conversou, brincou. Assim, foi uma coisa de encontrar, ver o Pelé. Como sempre foi, um cara muito humilde, né? Um cara muito simples. Sim. Eu estava viajando pela Rádio Globo. Eu era o principal locutor da Rádio Globo e estava indo para Joanesburgo para começar a Copa do Mundo. E todo mundo viajando ali, TV Globo, todo mundo... foi o último voo antes
que a galera deu para ir antes da inauguração da Copa de 2010. Sensacional esse encontro. Olha só, cara, dê o seu like aqui na nossa live, se inscreva no canal, ative o sininho para você receber as notificações. É a história da comunicação brasileira passando por aqui. Olha o conteúdo Prime que a gente tá oferecendo para você. De graça. De graça. Olha lá, hein? Mas na frente vamos cobrar. Agora, garotinho, você falou sobre o Pelé. Como diz o Pepe, né? Pelé não é desse planeta, então o Pepe fala que é o maior artilheiro da história do Santos por causa disso. Queria que você, fora o Pelé, assim, o jogador que mais te impressionou que você assistiu, porque você já esteve nas maiores competições da história. Eu acho o Zico o maior craque ser humano que eu conheci. Combinava tudo, né? Eu conheci o Zico jogando no Juvenil do Flamengo. Aliás, quem levou o Zico para o Flamengo foi o Celso Garcia, que era narrador da Rádio Globo, e foi quem me levou também para o Rádio Esportivo. Garoto do placar. Garoto do placar. Porque o Celso trabalhou na Continental, emissora Continental, onde meu pai era chefe da contabilidade. Então, eu comecei lá garoto, 16 anos, na Metropolitana, que era uma rádio do mesmo grupo, como repórter de carnaval, repórter de rua. E futebol, esporte, ninguém deixava fazer. E eu queria, porque eu não tinha servido exército. Quando eu fui para a faculdade, eu fui fazer um teste procurando uma rádio para fazer esporte. Aí eu bati lá na Rádio Mauá, do Ministério do Trabalho, um domingo à noite. Tinha uma grande resenha. Orlando Batista e seus Blue Caps, Orlandão. Aí eu fui lá, pedi emprego a ele, ele disse, você é muito garoto, já serviu o exército? Eu digo, não, estou fazendo faculdade. Referência. E vou fazer CPOR. Aí ele disse, pô, CPOR, aí vai aprender mais ainda. CPOR tinha aula, durante o ano letivo, as aulas eram domingo. Então você pegava às 6 da manhã. Você servia e estudava. Servia e estudava. Chegava às férias escolares, você era todo dia, todo dia. Então, eu fiz, a CPOR eram 2 anos. Para sair aspirante, fazer estágio na tropa que eu fiz, sair segundo-tenente de infantaria. Então, aí não consegui emprego, cara. Só dando aula em coleginho. E o meu sonho era fazer rádio esportivo. E só surgiu depois que o Celso Garcia foi para a Rádio Globo, Valdir Amaral, a chance que tinha de ser rádio escuta. Aí eu fui para ser rádio escuta. Então, porque o que o Celso Garcia fez, hein? Botou o garotinho no rádio e o Zico no Flamengo. E eu era... A missão do cara... Não, e eu era locutor comercial da Rádio Eldorado, que era do Grupo Estado de São Paulo. Eldorado São Paulo, Eldorado Rio. Eu era locutor lá e até uma vez, quando a Globo comprou a Eldorado, eu puxava, o operador não chegava, eu abria a rádio às 6 da manhã. Aí eu ligava lá, o microfone era o Altec, microfone antigo pra caramba. Eu puxava pra mesa de som e eu mesmo operava. Naquela época que não existia esse negócio de... Aprendeu mexendo ou você já tinha tido um contato? Não, eu aprendi. A botar em kill o LP pra botar no ponto e tal. E tinha um grande jornal Pirelli de 7 às 8 da manhã. Continua assim, né? Se você não mexer na mesa, às vezes você não grava. Né? O operador não chegava, não chegava. E aí, um dia, a Globo comprou a Eldorado. E eu digo, porra, é a minha chance. Eu fazia a tarde esportiva dos tecidos Bangu. Eu e Orlando de Souza, que era o chefe dos locutores da Rádio Jornal do Brasil, e era também locutor da Eldorado. Eu e ele. Eu fazia de 1 às 4, ele fazia de 4 às 7 da noite. Pô, era um puta de um programa, cara. Era música, resultado do TUF, resultado de futebol, a gente ouvindo o radinho, ouvia a Rádio Globo. TUF tinha um peso, né? Violento. Aí quando a Rádio Globo comprou a Eldorado, me entra... lá era um apartamento na Rádio Eldorado, era aquele prédio em frente ao Guanabara Palace Hotel, ali na Avenida Presidente Vargas. Sim. Aí o último andar, o penúltimo andar, eu puxava o microfone para a mesa e quando abria a porta do apartamento, tocava uma campainha, um alarme, para saber que estava chegando gente. Era um apartamentinho, tinha 20 funcionários a rádio ao todo, botando todo mundo, era 20. Aí toca a campainha, eu digo, pô, quem é que tá entrando nessa hora? E eu tô lá, grande jornal Pirelli, 7h10, vou repetir, 7h10, 7h10. Aí chega um cara atrás de mim, de terno branco, e fica parado em pé o tempo todo.
era nada mais, nada menos que o Luiz Brunini, diretor-geral Da Globo, né? Do grupo. do Sistema Globo de Rádio. Cara. Foi às 7 da manhã lá, na Presidente Vargas. Aí ele disse assim, o que você está fazendo aí? Eu digo assim, meu operador passou mal, chutei, né? Porque eu marcava o cartão do operador para não ser descontado, que ele vinha de longe e tal. Aí ele diz assim, o que você está fazendo? Não, meu operador passou mal, me avisou, eu estou aqui quebrando o galho até ele chegar. Aí ele ficou, saiu, foi embora. Aí comprou, a Rádio Globo comprou a Eldorado. A Eldorado foi uma rádio musical muito famosa no Rio, né? E eu aí tive a chance de ir para Irineu Marinho, estrear no 1º de abril de 64. Que era, Rapaz. isso foi em 63, por aí. Em 64, dia da Revolução, 1º de abril, não foi 31 de março, não. Foi 1º de abril, porque eu ia estrear, tinha um Fluminense Bangu no Maracanã, Zé Cabral ia transmitir, eu era o repórter e ia ser ponta, atrás do gol. E aí não houve o jogo, por causa da Revolução, tal, o regime militar, pá. Aí eu fui a pé da Presidente Vargas, lá quase na Rio Branco, fui a pé até a Rua Santana, porque começou a recolher ônibus, recolher lotação, recolher tudo. Viu aquele caos na rua? Eu fui a pé, cheguei na Rua Santana, entrei e fui pro jornal O Globo. Quando eu chego no jornal O Globo, o caminhão dos fuzileiros navais está desembarcando com um monte de fuzileiro invadindo o jornal. Não, as rotativas eram no térreo, eles foram direto nas rotativas. Aí eu digo, o que eu vou fazer? O elevador que eu ia subir era aquele ali, eu vou pelo elevador lá dos fundos. Eu conhecia bem, né? Ia pelo elevador lá dos fundos. Aí subi. Quando eu cheguei lá, aguardo porque não está confirmado o jogo, não. Aguarda que não está confirmado o jogo, não. E tinha um bandejão, um restaurante lá embaixo, para o jornal e para a rádio. Aí eu comi, rápido e tal, fiquei aguardando. Aí, de repente, não vai haver jogo. Não vai haver jogo, não vai haver jogo. Eu ia estrear num jogo que não houve. Que não houve. Cara, Revolução. no dia do golpe. É a história do Brasil, né? Exatamente, 64. Mas o Garotinho, quando ele entrou nessa história, ele citou o Zico, né? Ele lembrou do Celso Garcia. O Zico, eu digo por quê? No juvenil, eu conheci o Zico, cabelinho raspado, ele servia no exército. Aí, eu transmiti os jogos de juvenis e a dona Matilde, mãe do Zico, colecionava todos os gols narrados por mim do Zico no juvenil em fita cassete. E ela tinha um gravador cassete, ela mostrava aquilo para todo mundo e o Galo sabe disso. Aí o Zico estudava naquela escola pública Rivadavia Correia, ali na Presidente Vargas, quase na Praça da República, do lado de lá. Sim. E o Celso pegava ele de fusquinha ali e levava para Gávea para treinar. Era o Sérgio de Souza. Já arrebentava em Quintino, né? Cara, naquele time do Juventude, futebol de salão. Fazia 10 gols no jogo. E aí, eu conheci o Zico naquela época humilde. O Zico de hoje é o mesmo cara que eu conheci aos 14, 15 anos na Rivadavia. Por isso eu acho, como craque de futebol, como ser humano, nenhum jogador de futebol me impressionou tanto. E eu dou nota 1000 para ele, Arthur Antunes Coimbra. E tem uma notícia, ele assiste o Charla Podcast. Ele assiste. Então tá aí. Então um abraço pro Zicão, o corte vai chegar ao Galo com certeza. Com certeza. Né, Betão? E é do Zico o gol mais marcante que você narrou na sua carreira? Aquele Brasil e Iugoslávia lá em Recife. Ele limpa todo mundo. Que ele limpa, vai costurando todo mundo, faz a fila e marca. Foi o gol mais bonito que eu vi do Galo. Aquele do Kashima, eu não tive a oportunidade. Gol escorpião. Gol escorpião. Mas o lado da Iugoslávia, Brasil. E os dois gols dele na final da Libertadores? Também. 81, lá em Montevidéu, né? O terceiro jogo, né? Aquele foi o jogo do Anselmo, né? Que o Anselmo foi expulso. O clima ali em Montevidéu, no Centenário, foi um negócio incrível. Eu me lembro que o falecido Domingo Bosco, a polícia do Uruguai, o que bateu foi brincadeira. Foi brincadeira. Agora, eu tava... vou abrir um parênteses para contar mais uma história. À vontade, cara. Cenário. Estádio Nacional de Tóquio, 13 ou 14 de dezembro de 1981. Eita, 13, aí, né? 13. É o dia da... Flamengo 3, Liverpool 0. O Nunes foi eleito craque do jogo, ganhou uma Toyota e tal. Aí eu fui com o Apolinho, com o Denis
e com o Luiz Mendes. O jogo foi meio-dia lá, meia-noite Aqui, né? aqui no Brasil. Meia-noite, hora de Brasília. Pois bem, a gente foi, de manhã cedo, a gente saiu 7 horas da manhã do hotel, Takanawa Prince. Olha como é que eu... Takanawa Prince. Takanawa Prince. Aliás, o Apolinho deve estar Honorário garotinho, Takanawa Prince. Apolinho deve estar lembrado, o despertador no Takanawa Prince eram os pássaros cantando. Você acordava com os pássaros cantando. Opa, japonês não acordar, né? Aqui no Brasil, e o cenário de floresta lindo no painel. E os passarinhos cantando. Aí a gente foi pro estádio. Aí a vibração, Flamengo 3-0, Flamengo campeão do mundo. Saímos dali de, vamos fazer compra, vamos lá em Ginza. Ginza é um bairro no centro de Tóquio que só tem eletrônicos, sabe? Então, é o prédio da Sony, é o prédio da Samsung. Então, a gente comprou pra caramba. Foi lá que o Mendes levou uma volta, comprou um equipamento de som. Aí, quando ele foi abrir, depois era um tijolo que estava lá embrulhado. Deram uma volta nele. O Mendes levou uma volta do Japão, representou educado, que conseguiu. Levou uma volta. Aí, quando a gente voltou de noite pro hotel, eu falei pro Apolinho, Apolinho, vamos... O nosso hotel tinha 12 restaurantes. Um era steakhouse, carne caríssima. Lá em Tóquio, no Japão. Até hoje a carne é cara, mas naquela época era mais cara ainda. Eles inventaram o tal do Wagyu lá só pra comprar um barão bife. E o garçom era o próprio cozinheiro, o churrasqueiro, sei lá. Fazia aquelas chapas ali na mesa. Na mesa. A mesa era ribate, assim, né? metade era chapa para fazer o preparado. E o cardápio só em japonês, não tinha nada em inglês. Aí... Mas tinha uma figura lá do vinho. Eu sei que eu pedi um filé, o Apolinho outro filé, um vinho japonês, pão, depois foi uma salada de fruta e um cafezinho. Bom, o japonês chegou na cabeceira, botou no meu prato. Pedacinho até hoje prato. É assim. Outro pedacinho no prato. Eu digo, isso deve ser entrada, né? Porra nenhuma. Era o teu Takahashi Era o prato aí. todo. Aí a Paulinha... Aí ele se despediu, fez a reverência toda e foi embora. Eu falei pra Paulinho, e agora? Será que vem mais aí? Não vem? Acho que não, acho que acabou. Acabou, vamos pedir a conta então. Isso já era o quê? Depois do título mundial do Flamengo. Isso já era 10 da noite, 9, 10 da noite. Não ia encontrar mais nada. O Takanawa Prince, essa steakhouse estava vazia. Aí pede a conta. Pedi a conta. Sabe quanto deu para cada um? $110. Pra cada um? Cada um. Hoje daria uns quase 600 reais. Pô, entendeu? Ia dar o fígado pro japonês. Até hoje o Apolinho lembra que foi o jantar mais caro, a carne mais cara, e comemos pouco. Compraram sashimi de bife, né? Sashimi só de pedacinho pequenininho. Agora, o cara era ágil, é mais o show dele que a gente pagou. Sim. Japonês malandro, né? Essa história ficou marcada em Tóquio. Só no título do Flamengo. Sensacional. Deixa eu só mandar um abraço aqui pro Zico, um cara. Eu queria revelar uma situação. Patrão, Zico me manda... Fala com o patrão aí, fala. O Zico, eu participo lá no canal dele também. E ele mandou uma mensagem. Tô te vendo aqui. Me vendo. Eu te contei isso, né? Contou. Tô vendo aqui. Você entrevistando aí e tal, coisa e tal. O Vene, era o episódio do Vene Casagrande. E, ou seja, o Zico assiste Charla Podcast. Imagina o Zicão chegar aí um dia. Seria sensacional, hein? É uma missão do Cantarelli, né? Quando o Zico estiver aqui. O Zico tá lá, né? Diretor do Kashima, né? No Japão, tá com uma tropa de elite lá, Pituca. Vários jogadores lá. A camisa do Kashima agora homenagem à seleção brasileira. Me prometeu uma, vou pegar esse então manda uma XXL pro Betão também, Zico. Mas, garotinho, você narrou esse gol mágico, os 2 gols do Zico, né? Narrou o Mundial de Tóquio. E teve a oportunidade, aí eu posso falar que estava com você nessa transmissão histórica do Flamengo voltando a ganhar a Libertadores. E narrou também Flamengo e Liverpool dessa vez. O Flamengo até merecia a sorte melhor, ele levou pro empate, mas você narrou de novo isso. 38 anos depois. Eu acho, inclusive, aquele jogo, o Flamengo tinha tudo para ganhar. Jogo lá do Catar, né? Tinha tudo para ganhar. Eu acho que o Flamengo, o futebol que ele jogava, ele já estava acima do nível de hoje daqui. Hoje o Flamengo ainda continua no nível superior aos demais times. Não tem negócio de São Paulo, Palmeiras, não tem. Tem que ser... O Flamengo tem 5 caras que decidem, né? O problema do Flamengo é reposição das peças. Por exemplo,
Eu não sou torcedor do Flamengo. Meu clube é o Fluminense, Fluminense. mas eu profissionalmente sou mais Flamengo que todo mundo. Sim. Essa é a realidade. Certo. Agora- Fala Cantarelli também. É Flamengo. não. Eu, como rubro-negro, CNPJ dele. eu gostaria de ver na zaga do Flamengo hoje o Noga e o Natan como titulares. Ó. Ó o corte aí, B. Porque aí O vai dizer Natan foi assim, emprestado pro Bragantino, foi. né? Eles O são- Noga tá lá. eles são muito garotos, são. Mas se você fizer um levantamento dos jogos que eles atuaram, eu não gosto, por exemplo, do Ilharão como zagueiro. Eu Não gosto do gosto. Rodrigo Caio. O Rodrigo Caio é perfeito, mas ele não é regular. Você não pode tem contar se com ele. contundido muito, Vai se contundir, Ninguém vai ter garante que na seleção ele tenha uma lesão como teve. Foi agora pra seleção de novo, né? Pois é, aí volta lesionado. Aí custa, é igual o Diego Alves. É Sim. verdade. São Mesma imprescindíveis, mas não passaram por uma você não irregularidade, pode né? contar com ele. Agora, eu acho que o Flamengo tem tudo para formar uma segunda geração de craques. O garoto Max é muito bom. Mateuzinho. O Hugo Moura é bom pra caramba. O Mateuzinho é o melhor lateral direito do Brasil para mim. Ó. Não tem negócio de Emerson, Dani Alves, nada Só disso. precisa de não. rodagem, né? O Porque Mateuzinho é o melhor. tem força Não, pra chegar no fundo, é, né? Ele Veloz. no Flamengo só não é titular porque houve um investimento no Isla. Isla é jogador da seleção chilena. Chegou agora o Rodinei também. O Rodinei vai crescer. Vai, porque nesse o Isla período tá mal, agora. né? Agora, o Mateuzinho eu gosto porque ele é ponteiro direito, ele é lateral, precisar. ele é tudo. João Gomes é um zagueiro, um Outro. lateral, um João volante, né? Gomes e Hugo Moura, pô, são baitas jogadores para aquela Verdade. posição. Mas aquele E esse dia... time de 2019? Você vai falar sobre o final. Fala Vai. você, não, só pra... que eu quero... Aquele dia foi uma narração que a gente tava lá na Tupi, né? Fazendo o jogo, você narrando o jogo, a gente lá na redação. E Mas quando... emocionante foi com o River, né? Então, esse Esse aí, jogo, lá é. em Lima, aquele jogo Porque- de Lima. porque, assim, foram 2 gols numa sequência. Eu O Paulinho narrei- falou, garotinho, segue daí porque não dá não. Eu narrei, como é que é isso, assim? Eu narrei essa final da Libertadores, é o jogo mais importante que eu narrei na minha vida. E, final, Flamengo e River. Você narrou 2 vezes. Cobreloa. E 38 anos depois. Como é que é Cobreloa. isso, garotinho? Eu acho que esse jogo do River foi mais emocionante que Sim. contra o Cobreloa. Pela alternância do O placar. River era o grande time das Américas, né? E além do mais, foi tudo em cima da hora, É. meu amigo. Então foi muito mais emocionante. Lembro que você narrou o primeiro gol do empate, já foi algo que a gente já... Parecia que o Flamengo não ia ter força, aí empatou. Naquela saída, Diego, Gabigol! E o Flamengo, quando eu falei profissionalmente, porque eu acho que nós que trabalhamos no rádio esportivo, nós dependemos muito do sucesso dos grandes times. Eu queria grande ter o massa, Vasco né? com o mesmo Sim, nível do Flamengo, lógico. o Fluminense e o Botafogo equilibrando. É muito triste, por exemplo. Eu imagino se eu trabalhasse no rádio mineiro, onde só tem o Atlético e o Cruzeiro lá na Série B. Exatamente. Isso. Não é? Lá em Porto Alegre, por exemplo, ainda tem o Grêmio. O América e o Cruzeiro na Série B, agora o Atlético na Série A. mas Agora já lá no passou pela Sul Série tá B. bonitão, tem 3, tem até o Juventude junto, né? E aqui a gente tá com 2. É triste isso. Isso é complicado, com Isso certeza. é muito ruim. Sobre essa situação hoje, a gente tem muita dificuldade. Por exemplo, eu não falo meu time no ar tem um tempo já. O Cantarelli, ele disse que tá esperando não precisar mais pegar transporte público. Porque eu chego no estádio ainda, ônibus, enfim, eu fico preocupado com esse tipo de situação. Agora, ô garotinho, como é que é pra você essa relação do narrador com um clube? Você torce, você sente ainda, você é Fluminense, você falou Eu que sou e você não tem problema de tricolor. falar. Esses anos todos de janela dá uma amortecida. E não é surpresa, quando tem jogo Fla-Flu, a galera garante que, pô, esse cara é rubro-negro. Eu me lembro que o maior sufoco que eu passei dentro de um clube, transmitindo futebol, foi nas Laranjeiras. Sim. Fluminense e Atlético Paranaense, aquele quebra-pau que o Ricardo Pinto, Ricardo Pinto, era o goleiro, ele provocou a torcida foi do agredido, Furacão, né? Acho que Copa do Brasil, O Fluminense, né? Não, era brasileiro. Brasileiro. Provocou a torcida do E Fluminense. aí veio a ambulância, recolhe daqui, eu em Noronha. Mas Laranjeiras, né? Na Laranjeira. Não tem cabine ali na fila. Rapaz, o que os caras chegavam... Mas não precisamos de tricolor como você. Tricolor de Araque. Você é tricolor coisa nenhuma. Cara, na Laranjeiras eu tenho muito orgulho, porque o então presidente, Dr. Roberto Orcades, me deu lá o direito de tricolor mérito, sei lá. Aqueles caras... Eu e Merval Pereira recebemos na mesma noite, na sede lá da Laranjeiras. Comentarista político. Tem lá na Social, na arquibancada da Social, no fundo lá tem o nome dos tricolores. Tricolores ilustres. E você torce mesmo, você Não é que eu gosta muito do torço, Flu. é o meu clube. Agora, por que você é Fluminense? Minha família toda é Botafogo.
Sim. 8 irmãos da minha mãe e 8 irmãos do meu pai, todo mundo Botafogo. Você cobriu muitos anos o Botafogo. E meu pai me levava pra geral pra ver o Mané Garrincha. Fazer aquelas estraçalhas. E você não virou Botafogo? Não, porque com 6 anos, a minha tara era transmitir futebol de botão. E eu escolhi um time de botão pelas cores. O primeiro presente que eu tive, garoto pobre e tal, fui escolher o presente. Eu escolhi as cores do Fluminense. Aí meus coleguinhas todos do Flamengo, e eu escolhi Fluminense pelas cores: verde, grená e branco. E hoje tá lá homenageado nas Laranjeiras. E pra parar com essa besteira em relação a narrador de futebol, porque hoje a galera quer saber o time do cara... Você vai falar o seu? Não. Se você aproveitar esse momento solene do seu mestre e aproveitando essa deixa, é o lugar perfeito, cantor. Não, aí é o seguinte, cara. O quê? Em breve. Ah, tá. Não, pra parar com isso, porque, como disse o garotinho, tem a questão profissional. Sim. E você meio que esquece naquele momento. Não, Quer ver uma coisa? Você não vai deixar de narrar um gol eu porque é cobri contra o meu time. como repórter do jornal Dia e da Rádio Globo, eu cobri Botafogo durante 9 anos. Nesses 9 anos, o Botafogo tinha simplesmente Mané Garrincha terminando. Eu fiz muitas matérias com Mané fora do Botafogo, já internado, pelo jornal O Dia. Mas tinha aquele time de Jairzinho, Caju, depois Zequinha, Paulo... Eu assisti o primeiro treino do Paulo César Caju em General Severiano, trazido pelo Marinho, vindo da Colômbia, de Barranquilha. O pai dele era técnico Marinho, lá, né? Marinho, né? Ele e o Fred, o filho do Marinho, irmão de criação do Paulo César. O Fred era zagueirão. Eu assisti o primeiro treinamento coletivo do Afonsinho, lá em General Severiano. Sim. O repórter naquela época ficava na beira do campo e conversava. O doutor Lítio era meu amigo. Era outra amigo proximidade. do Chirol, Então, apurava a notícia. Eu fazia matéria para o jornal diferenciado. Olha, o Sandro Moreira era o repórter do Jornal do Brasil. Serginho Cavalcante era repórter do Jornal do Esporte. O Tiãozinho Pereira do O Jornal. E o Márcio Guedes era da Rádio Jornal do Brasil. Tudo fazendo na cobertura do Botafogo. Olha só. E tinha fera, né? Não, e tinha o Fantasma na Rádio Mauá. Do Paulo César Vasconcelos, né? Que hoje em dia é comentarista. E o Fantasma, Edgar, Fantasma da Rádio Mauá. Sensacional. Agora, garotinho, outra dúvida. Qual o maior momento que mais te emocionou de você estar presente, assim, num estádio de futebol? Eu acho que foi em 94, na cobrança de pênaltis, quando o Baggio botou a bola por cima. Primeiro porque foi o primeiro título brasileiro, mundial, depois de 24 que eu narrei. anos, né? Que eu narrei. Você pegou aquela, verdade, você pegou aquela fase pós-70, né? Em segundo, que o Carlos Alberto Parreira, meu amigo e meu irmão, era professor comigo no colégio estadual, o professor Dalto Santos. Vocês deram aula juntos? Bangu. Ele de educação física, Ele de educação física e o professor de geografia. O Oswaldo de Oliveira era aluno da gente. Professor Oswaldo de Oliveira. Era nosso aluno. Aí, nessa história toda, ali, a emoção era maior exatamente por isso. Primeiro, título mundial, eu como narrador. E segundo, que era o Parreirinha, meu amigo, meu irmão, que era o treinador. E veio o Penta. A gente passou por 98, Ronaldo, aquela situação toda, você tava lá. Coreia, Japão. Ele depois veio a Coreia e Japão. Yokohama, final. Exatamente. E o garotinho, ele se tornou uma personalidade, né? A marca do garotinho, fenômeno do rádio. Rapaz, eu viajei o Brasil inteiro. E a gente trabalhava numa rádio que era Bradesco Esportes. A rádio era um projeto novo, não era conhecida. Todo lugar que eu chegava no Brasil, eu fui pra Campina Grande, interior. A marca do garotinho, né? Eu trabalho com o garotinho. Era assim. Abrir portas. E abrir a porta. E por isso o garotinho sempre teve uma proximidade. Por exemplo, o Ronaldo é um amigo pessoal seu, né? Tem a relação do seu sobrinho, do Bruno Maziotti, que trabalhou com o Ronaldo, trabalha, né? E ver aquela emoção de ver o Ronaldo dar aquela virada na vida, né? O Ronaldo é amigo pessoal seu também. É amigo pessoal do garotinho. Mas mais importante ali foi o seguinte. O Ronaldo, o médico do Barcelona, em 2002, queria operar o Ronaldo às vésperas da Copa do Mundo. O doutor José Luiz Runco, médico da seleção brasileira, bancou e disse o seguinte: não vai operar. Ronaldo e Rivaldo, né? Rivaldo, não vai precisar operar. E não operou. Aí o Ronaldo estava mal. Eu me lembro que antes de viajarmos
para Malásia. Foi o último amistoso antes de irmos para a Coreia do Sul. A gente ficou em Ulsan, a seleção e o jornalista todo, né? A base, né? A gente foi fazer um amistoso Brasil e Barcelona. E, rapaz, o Ronaldo mal pra caramba, chutando bola mal, um amistoso à noite. Era preocupante. Eu digo, Ele voltava depois de mais de um ano, né? Parado. Aí, mas mal. Eu olhava assim, esse cara não vai chegar à Copa do E Mundo. o Filipão não levou o Romário, né? Não levou. Bancou o Ronaldo mesmo assim. Porque o doutor Zé Luiz, o doutor Runco garantiu. Isso aí. A gente foi pra Malásia, fez um amistoso, foi uma pelada tremenda. É verdade. Quando chegou na Copa do Mundo, o Ronaldo arrebentou. E na final, ele aí extrapolou. Ele e o Rivaldo extrapolaram. Né? Foi demais. Foi demais. Um momento assim especial, aquela né? votação de o craque da Copa. Deram pro goleiro Oliver Kahn. Pô, o goleiro Antes, né? Que falhou, inclusive, num dos gols do Brasil. Piu. O Kahn bateu roupa. O Ronaldo botou lá dentro. A gente tá na reta final do nosso papo. Dê o seu like aqui na nossa live, ative o sininho pra você receber as notificações e se inscreva no canal. Fala, Betão. Temos que lembrar do gol do Pet, né? Exato. São 20 anos, né? Nesse ano de 2021. Dentro desse assunto, o gol do Pet tem uma história sensacional que a gente trocava ideia aqui fora do ar pra você contar pra gente. Eu perguntei a maior emoção que você já sentiu. E a sua maior narração, assim, que você mais gosta? Talvez tecnicamente. Olha, eu descobri qual era quando eu vim de São Paulo à noite. Acho que era a última ponte aérea. Soltei aqui no Santos Dumont, eram 10h30, 11 horas da noite. Peguei um táxi, eu pegava sempre na curva ali do relógio, Sim. do Comar, né? Ele é clássico. Comando Militar da Aeronáutica. Aí eu peguei um táxi escurinho e tal, fui pra Glória, que a Rádio Globo era na Glória. Aí, de repente, toca o celular do taxista. Sim. Era o gol do Pet no celular. Cara, eu digo assim, que isso, cara? Aí, eu, ouvindo a narração, que eu não tinha ainda sacado naquela ocasião, foi assim, dias depois do gol. Aí eu saquei, porra, que a transmissão realmente foi emocionante. Aí o cara, quando acendeu a luz, que viu que era eu, pô, aí teve que soltar do táxi lá na Rua do Russell, na Glória, tirei selfie com ele. Aí o cara ficou Mas louco, foi né? o chamado do telefone dele, era a minha narração com o gol do Pet. Ali é que eu senti que foi a narração de gol que ficou mais marcada na minha carreira, foi aquela do Pet. Tem aquele gol, né, cara, que pegou tanto essa geração, né? Tem uma situação que eu reparei há pouco tempo, né? Puxamos pra cá. O André Rizek, você vai conhecer, né? Amigão. André, uma vez eu me lembro Amigo do do garotinho ter Apolinho. me apresentado a ele. Esse aqui é o Lango Lango. No evento que a gente estava de treinadores, não sei se você lembra disso. Tava o Zagallo, enfim. Tava Ele sempre teve... Era o Futecom. Futecom, No caso, Alberto Parreira. Estava junto lá. Cobri alguns... Eu fui apresentador, mestre de cerimônia. mestre de cerimônia. Eu tava lá cobrindo, O Sheraton primeiro, né? Depois foram pro Intercontinental em São Conrado. Teve também no hotel, no Copacabana Palace. também. É que o Parreira organizava o Futecom, trazendo Klinsmann, treinadores da Europa, o Carlos Queiroz. Trouxe o Arrigo Sacchi. O Arrigo Sacchi. Então, era um evento assim mais importante. Vinha imprensa, o Rizek naquela época, acho que estava em São Paulo. Tava pelo lance, eu acho. Ele fazia ele também me estágio em São apresentou. Paulo. E o Rizek, quando ele chegou, porque o Rizek, quando ele saiu da revista, depois daquela matéria famosa que ele deu aquele furo sobre a história do máfia da arbitragem, né, na Veja, ele ganhou muita visibilidade e o Sport TV trouxe. E ele era diretor de redação em São Paulo, mas depois veio pra apresentar a redação, o programa em C no Rio. E ele entrava num embate com o Renato Maurício Prado, que eu sei que conviveu com você, meu também, amigão. tem amigo também, com o negócio que ele falava assim, eu não entendo. Vocês comemoram, por exemplo, aniversário do Zico. É o único... Natal, rubro-negro. Aí vocês comemoram o gol do Pet como uma coisa assim, eu vejo os jornais, é capa de jornal, tudo mais. Porque foi algo que sentia a coisa do vice do Vasco, o Vasco vencendo, o Vasco um timaço, o Flamengo em 2001 melhorou, mas vinha numa sequência, um tricampeonato, e aí sai aquele gol aos 43 minutos, quando falava aquela coisa Marcante. toda, então marcou demais. É marcante. O bom da imprensa esportiva no Rio, e isso era a observação que os paulistas faziam, é que a gente enaltecia o nosso produto. E os paulistas depreciavam, criticavam o tempo todo. Sim. Entendeu? Essa é a realidade. O Rio é a aquela coisa da imprensa narração lúdica, né? provocada principalmente pelo Mário Filho no Jornal do Esporte, pelo Ricardo Serrano no Jornal o Globo e pelo Valdir Amaral na Rádio Globo. Porque o Otávio Pinto Guimarães era presidente da federação,
do Rio, e era um cara super motivador. Então, por exemplo, o tempo estava como lusco-fusco, como fica no outono, chove um pouquinho, sai o sol. O Otávio chegava cedo no Maracanã, ia na cabine e dizia assim, não vai chover não, pode falar que não vai chover não. Vai chover não, pra galera ir, entende? Então a gente motivava e a gente criava os ídolos. Muitas das vezes, injustamente. Mas trazia o torcedor. Né? Por exemplo, o Túlio Maravilha foi ídolo do Botafogo e não era esse cracaço. Mas era goleador. Mas era ele. Quantos garotos se tornaram botafoguenses? Camisa 7. Por causa da camisa 7. Que vinha aquela coisa da herança dos craques. Muitos garotos de Niterói se tornaram botafoguenses por causa disso. Exatamente. Vamos quebrar o protocolo, vou pedir licença pro nosso Era Paulo Sevenap, né? Sevenap, aproveitaram aquilo ali. Vamos botar o gol do garotinho, do Pet aqui? Bota aí, cara. Paulo, pedir licença pra você aqui, ó. Vamos botar a narração do garotinho. Bota porque aí. Esse aqui é histórico. Muito histórico. Ele diz né? aí a narração Mas mais vai marcante. editar não, porra? Aqui no garotinho aqui, a gente vai botar o gol. Bota aí, mexe lá. Botar o gol. A gente pode botar até o gol aqui na hora. É verdade, cara. Isso aí. Edita aí, bota o gol do Pet aí na parada. Show de bola, é isso aí. Olha aí. É o sinalzão marcante. Que falta faz o público, né, garotinho? Dá saudade. Eu mandei pro Tino Marcos outro dia, no dia do ano. Isso é bom demais, né? Essa aula de narração. O Tino falou isso. O Flamengo precisava! Isso é muito bom, cara! É o rádio, cara, isso é o rádio. Isso é o rádio, a emoção. É uma aula e a técnica do garotinho, pra mim, eu já digo... Posicionando tudo, né? Narrador mais técnico da história. Assim, mas você sabe que hoje existem fonoaudiólogas, né? Sim. Um profissional faz fonoaudióloga. Eu tinha 18 anos, estava terminando o Colégio Pedro II, ali na Marechal Floriano, terminando o ensino médio, né? Na época era científico, que eu me preparei para fazer medicina. Então, era clássico, você fazia letras e direito e tudo mais. Né? E científico fazia medicina, engenharia e tal. E a minha turma de 22 alunos, 18 são médicos. Eu queria ser ortopedista. Olha só. Mas a minha família dependia do meu trabalho, então eu tinha que tocar a coisa segurando lá em casa, né? Então, por essa razão é que eu não fui fazer medicina. Eu optei pelo rádio. Aí eu tive que escolher um curso que me permitiria fazer faculdade e fazer a minha profissão, cumprir a minha profissão. Porque na época eu precisava de 5 anos, 6 anos de faculdade, mais 5 de especialização, residência e tal, mais 10 anos sem trabalhar. Exatamente. Porra, não dava, cara. Aí o que acontece? O meu pai tinha um amigo que era o Teófilo de Vasconcelos, foi o maior narrador de turf do Brasil. O Hernani era uma cópia dele. Hernani Pires Ferreira. Clássico da mesa redonda. Porra, feríssimo. Aí o meu pai falou com o Teófilo. O Teófilo falou assim, meu pai dizia assim, pô, meu garoto tá começando em rádio, tá com 15 anos, não, 18 anos, tá começando em rádio, tal, papá. Ele falou assim, procura essa senhora aqui, dona Hilde Sinek, uma alemã. Ela fazia programa na Rádio Ministério da Educação, Aprenda Alemão Cantando. E ela era professora de canto. E eu fiz 2 anos de técnica de canto para usar com a voz. Pô. Tá aí a 2 dica, anos. Preparo, né? Não, porque assim, a gente tá encerrando aqui a charla, mas o garotinho acho que passou, quem tá assistindo essa charla... Não, o segredo do sucesso do garotinho, lógico, além do talento nato dele... Não, mas eu acho... Preparo, você foi um cara preparado. Não, e para quem tá nos acompanhando, se perguntasse assim, qual é a tua maior virtude? Eu diria disciplina. Sim. Eu me considero um cara altamente disciplinado. Verdade. A gente acompanha você na Eu chego no Maracanã, em qualquer estádio,
no mínimo 3 horas antes de cada jogo. Sim. Quem Isso. trabalha comigo sabe disso. Isso é verdade. Mas isso há muitos anos. Então, a disciplina de, por exemplo, se eu vou trabalhar, eu não vou fazer esforço com a voz. Eu tenho que dormir bem. Melhor remédio para a voz é dormir. Verdade. É sua ferramenta, né? Não, eu só bebo vinho. Agora, no dia do jogo, na véspera do jogo, eu não bebo nenhuma taça de vinho, nada. Então, esse tipo de repouso e exercício. Exercício vocal, cantando e tal. Com certeza, é isso, cara. Olha aqui, Finalzinho da nossa charla. Poderíamos ficar aqui 3, 4 horas, mas o garotinho ia ficar preocupado, né? Tem um tempo assim também, né, garotinho? É uma honra bater o papo, porque eu fico Né? tentando extrair aqui pra... Lógico. Enfim, né? E a charla é eterna. Pode ter o charla 2 com o garotinho, charla Com 3. certeza. Seguinte, galera, só mandar um abraço pra galera da Forneria Original, que é o nosso primeiro parceiro aqui no Olha aí, Charla. ó. Ó, pizza espetacular. Eu sempre deixo a dica aqui. Catu Peroni, cara. Vai nessa aí. Mas, garotinho, tem, ó, de portuguesa, tem aquela famosa... Bora recheada. Bora recheada, mas é aquela... Palavra do especialista. Ele sabe disso, né? Tem abobrinha, e é muito boa. Tem uma de marguerita com alho torrado, manjericão. Isso. É uma pizza luxo, garotinho. Não Sei vai que de você... chocolate no finalzinho, não? Olha, é muito bom, hein? É chocolate de primeira. Também vai. Camarão com catupiry e alho poró. É outra pedida também. Seguinte, galera, ó. Muitas pedidas. Valeu, Forneria. Tamo junto. Seguinte, galera, ó, cupom de desconto pra Charla você, 10. ó. Baixe o seu app da Forneria Original no seu smartphone e também acesse o site forneriaoriginal.com. Tem cupom de desconto aqui do Charla. Então, Charla 10. Você digitou lá Charla 10, você ganha um desconto de 10% em qualquer pizza que você pedir, beleza? A força Tamo pro charla aí. junto. É isso aí. Agora, garotinho, pra gente finalizar, você falou ortopedista. Muita gente não sabe, talvez o melhor fisioterapeuta ligado ao esporte, ao futebol no mundo, No mundo, é da sua família e você tem um carinho muito grande por ele, né? Olha, o Bruno Maziotti é meu sobrinho. Eu sou padrinho de batismo dele. Ele foi fisioterapeuta do Ronaldo, primeiramente do Ronaldo. Ele foi estagiário do Filé, que foi o pai da fisioterapia no futebol. E ele teve a oportunidade de tratar do Ronaldo durante todo o tempo, até quando o Ronaldo foi operado em Paris pelo Dr. Gerard Sayan. Ele, Bruno, ficou com o Ronaldo 24 horas com aquele aparelhozinho que ficava mexendo com o joelho lá do Ronaldo a noite toda. E o Bruno, não é por ser meu sobrinho, a gente ter criado ele parte da vida, não. O Bruno é um profissional desses dedicados que, por exemplo, está no Arsenal da Inglaterra, de Londres. Já esteve no PSG. Ele estava no Saint-Germain. PSG antes. Seleção brasileira. Teve a proposta de seleção brasileira com o Tite. Aí ele trabalha de 6 da manhã até 10, 11 da noite. Até 10, 11 da noite. É trabalho, faz relatório. Agora mesmo o Tuchel, eu posso dizer isso, Técnico do indicou ele Chelsea, pro Chelsea para o Chelsea contratá-lo. Atual campeão da Liga dos Campeões. Só isso. Só E o Tuchel falou... Porque o Tuchel conheceu o trabalho dele no Paris Saint-Germain. O Thiago Silva está no Chelsea, mas o Bruno, há anos, nas férias, na praia lá da Barra, na Academia Bodytech, é o Bruno que trabalha com o Thiago Silva recuperando. O Renato Augusto, que tinha lesão atrás de lesão, Constante, né? se curou graças ao Bruno. Ele descobriu um desnível no quadril, desvio né? no quadril. O Bruno descobriu um desvio no quadril dele. Tempo de corrigiu. Corinthians, né? Não tem os tempos de Agora, Corinthians. o Bruno é muito disciplinado, muito estudioso. Sim. Todos os cursos que você imagina, osteopatia na Espanha. Hoje, com a tecnologia, ele trabalha com computador e quando termina o dia de trabalho, ele vai fazer relatórios. Um banco de dados imenso. Jogador, no PSG, até o feminino lá, eram 500 atletas. Tudo era na mão dele. Ele é um profissional assim, desejado no mercado Não, ele hoje internacional. Pra mim é o melhor do mundo. O Barcelona tinha chamado ele antes, quando ele foi pro Arsenal. Chamou ele, foi lá conversar. Entende? Ação dirigida Sensacional. pelo Arteta, né? É Arteta. E pra finalizar, garotinho, um sonho que você ainda tem na profissão, depois de Ter realizado. glórias, conquistas, Olha, enfim. eu fiz 81 anos. A gente não acredita, mas meu maior sonho é continuar trabalhando enquanto eu tenho saúde e o alemão não pegar, o Alzheimer não pegar aqui. Show Ele alemão, não vai show pegar alemão, não vai. pela memória que eu tenho com o meu trabalho e até pela minha genética. Eu tenho uma tia, irmã do meu pai, com 94 anos, lúcida, gosta de escola de samba e tal. E eu me cuido muito. Exatamente. Para você ter uma ideia, eu não sei o que é comer sal, comer açúcar, gordura muito pouco, minha alimentação é balanceada.
Eu, por exemplo, tomo de manhã chá de erva doce com uma raiz. É batata doce, inhame ou aipim. De noite é chá de camomila, eu não janto. É uma frutinha, chá de camomila. Então... Dia de jogo. Eu só abro exceção pra forneria. Olha a moral, né, forneria? O Garotinho vai ter exceção. Aquela pizza luxo, né? E a gente vê o Garotinho, às vezes fica assustado, ele passa pra gente lá, dia de jogo, tá lá a gente caindo dentro de uma pizza. Eu comendo ovo cozido. Garotinho. Vocês são malucos. Então aí, um abraço pra toda a galera, porque outro dia foi aniversário do Garotinho. Sim. E a quantidade de pessoas do meio, Foi. até narradores da nova geração, João Guilherme, Vilani, todo mundo te mandou mensagem Dandan. assim. Dandan, Daniel Pereira querendo você aqui também, Dandan. Dandan, João Guilherme, todo mundo. É isso aí. Então, Garotinho, pra gente, eu vou guardar essa entrevista aqui, né? Igual eu guardo um vídeo, que é da minha primeira narração na Transamérica, na final do Campeonato Carioca, a sua primeira na Tupi, Isso aí. né? Que foi lado a lado. Então, aquele vídeo é um que eu guardo com muito carinho. E agradeço demais por você ter emprestado o seu talento, a sua história aqui para esse Charla Podcast. Você sabe que eu consigo fazer dos meus colegas de trabalho verdadeiros irmãos pela transparência da gente, não é? A gente convive às vezes mais tempo com um colega de trabalho que com a mulher da gente, com a casa da gente. Por exemplo, com o Apolinho, durante o período que a gente viajava muito, seleção brasileira, tinha excursão de seleção, mais de 78, que a gente ficava 3 meses na Europa, cara. Aí eu ficava mais tempo com ele e ele comigo do que com a Maria Lúcia e com a Deise. É verdade. Então, esse convívio, e é preciso muito. Eu, quando oficial do Exército, eu me lembro, comandando a tropa, eu aprendi uma coisa. Para você não deixar estressar numa viagem fora, Copa do Mundo, depois do 10º dia, se o cara não tiver boa cabeça, começa a pirar. Sim. Saudade de casa, a mulher passando problema e tal. Você tem que dar atividade o tempo todo, não parar, só ir pra cama pra dormir. Só ir pra cama pra dormir. Copa do Mundo tem que fazer isso. Se você deixar o cara ocioso, ele não vai render. Quem for solteiro continua na atividade. Soldado na guerra é a mesma coisa. Você não pode deixar ele ficar pensando. Senão ele vai se acovardar. Sim. Ele vai... Tem que ser atividade o tem que ir no dia embalo, inteiro, ir pra cama pra dormir. Então, isso aí eu aprendi. E com convívio em viagem, comandando a Copa de 98, por exemplo, eu comandei 21 profissionais. Globo Rio, Globo São Paulo. Tem toda uma estratégia, né? Então tinha que ver, aquele ali tá muito triste, tal. Vamos levantar o moral dele, vamos fazer uma festinha, vamos fazer um jantar. Tem que usar a psicologia para arejar a cabeça. Para levantar a moral da tropa. É isso. Ele falou de sonho, só pra terminar aqui. Sonho, eu tô tentando dar umas cacetadas na Tupi pra comentar, você sabe, né, Garotinho? Não, o sonho quem sabe. O Garotinho quer continuar narrando aí, conseguir comentar com o Garotinho. Aí a gente vai ficar louca, amigo. Vai acreditar, vai ficar louco. Garotinho, muito obrigado. Obrigado a você. Por estar aqui no Charla Podcast. Sucesso pro Charla aí. Obrigado, galera. Muito bom. Parabéns, hein? Palmas aqui, ó. Palmas, um dos grandes nomes da comunicação brasileira aqui no Charla, uma honra pra gente. Esse foi o Charla Podcast. Betão, tamo voando, hein, irmão? Fala sério. Dê o seu like aqui na nossa live, se inscreva no canal e ative o sininho pra você receber as notificações. Mais um Charla Podcast muito especial aí pra conta, beleza? Tamo junto. Valeu.